Bem, bom dia. Meu nome é Karen Laís Soares Lopes, eu sou nutricionista graduada pela Universidade Federal de Goiás e também sou mestre em nutrição e saúde pela mesma universidade. Eu fui convidada para falar um pouquinho para vocês sobre o tema alimentação saudável, desafios em tempos de crise, que tem se tornado um tema muito importante, né, levando em conta a situação em que nós estamos vivendo no nosso país. Bem, existe, portanto, uma definição do que seria uma alimentação saudável? É um conceito muito amplo, né, porque depende de uma série de fatores e a alimentação saudável ela é diferente para cada um dos indivíduos. Por quê? Porque a alimentação saudável para cada indivíduo vai depender das características e do contexto em que o indivíduo está inserido. Ela varia, portanto, de acordo com características individuais, sendo elas a idade, o sexo, o estilo de vida e o grau de atividade que a pessoa pratica. Além disso, ela também pode variar de acordo com o contexto cultural em que o indivíduo está inserido. Por exemplo, a alimentação saudável de um indivíduo que vive num país como a Índia é muito diferente do que é considerada alimentação saudável para um indivíduo que vive num país como o Brasil ou num país da Europa, como a Inglaterra, por exemplo. Bem, ela também pode variar de acordo com a disponibilidade e o acesso de alimentos. Por exemplo, uma pessoa que vive em uma cidade do interior, muito isolada, não tem o mesmo acesso a diferentes tipos de alimentos que uma pessoa que vive na zona urbana de grandes metrópoles teria. Mas isso não quer dizer que a alimentação deste indivíduo que vive na cidade do interior seja menos saudável do que a alimentação do indivíduo que vive em um lugar que tem acesso a diferentes tipos de alimentos. Ela também pode variar de acordo com os hábitos alimentares de cada indivíduo, porque esses hábitos alimentares, eles nos dizem sobre a rotina alimentar de cada pessoa, ou seja, as suas preferências e as suas aversões alimentares. Um indivíduo pode preferir certos tipos de alimentos e pode ter aversão a certos tipos de alimentos que fazem bem para a saúde, mas que não necessariamente vão fazer falta naquele contexto da alimentação saudável daquele indivíduo. Tendo em vista que é um conceito muito amplo e que varia de acordo com as características individuais de cada pessoa, o que seria, portanto, uma alimentação saudável? Existe um consenso, né, entre os diferentes órgãos, né, e organizações referentes à saúde, de que uma alimentação saudável, de que uma dieta saudável, ela deve ser diversificada, equilibrada e adequada às necessidades de cada indivíduo. Deste modo, eu tomei a liberdade de fazer um resumo, né, e de tentar estabelecer aqui o que seria uma alimentação saudável. Então, uma alimentação saudável seria aquela alimentação que é diversificada e equilibrada, baseada principalmente no consumo de alimentos in natura e minimamente processados, que nós vamos abordar daqui um pouquinho, que seja capaz de atender às necessidades energéticas e de macro e micronutrientes de cada indivíduo, né, sendo capaz de garantir a manutenção e a promoção da sua saúde, podendo, em muitos casos, melhorar parâmetros metabólicos em uma situação de doença e funcionar como uma primeira linha de tratamento para diversas doenças, como é o caso daquelas doenças crônicas não transmissíveis, né? Que seriam o caso de algumas doenças cardiovasculares, da hipertensão, do diabetes tipo 2, entre outras. Portanto, pensando ali naquele conceito que nós falamos anteriormente, o que seria essa alimentação diversificada? A alimentação diversificada, ela seria aquela que abrange o consumo de alimentos de diferentes grupos alimentares.
Além disso, não basta apenas ter um consumo de alimentos de diferentes grupos alimentares, nós também temos que ter um consumo diversificado dentro de cada um dos grupos alimentares. Ou seja, pensando nos grupos alimentares como sendo cereais, tubérculos, frutas, carnes, leites derivados, frutas e hortaliças, nós teríamos que, por exemplo, ter um consumo diversificado, teria que abranger todos esses grupos alimentares, mas também, por exemplo, dentro do grupo dos tubérculos, nós teríamos que ter um consumo diversificado de diferentes alimentos que compõem aquele grupo. Por exemplo, se eu consumir apenas batata, eu não vou estar tendo uma alimentação diversificada dentro daquele grupo de alimentos. Eu teria que consumir batata, mandioca, batata doce, enfim, dessa maneira eu conseguiria ter essa alimentação mais diversificada e conseguir atingir o consumo de diferentes macro e micronutrientes. Nós também falamos, naquele conceito que eu falei para vocês, sobre a alimentação que deve ser equilibrada. Essa alimentação equilibrada, ela deve ser equilibrada não somente em quantidades, mas também na qualidade dos alimentos consumidos. E aí a gente vai abordar mais adiante sobre o grau de processamento destes alimentos, que mostra pra gente sobre a qualidade desses alimentos. Nós também temos que ter um equilíbrio, entre o consumo de diferentes grupos alimentares, porque se eu tenho esse consumo desequilibrado, isso vai dizer que eu estou consumindo mais ou menos de um micronutriente ou macronutriente. Se eu consumir muitas frutas e não consumir a quantidade de proteína animal necessária ou de proteína no geral, pensando nas pessoas que são vegetarianas ou veganas, eu vou estar me privando o meu corpo de adquirir certos micronutrientes. Além disso, essa alimentação também deve ocorrer em proporções adequadas, para que ela atinja um equilíbrio. Como nós mencionamos anteriormente, sobre o grau de processamento dos alimentos e sobre a qualidade dos alimentos consumidos, nós temos que esse conceito trazido pelo Guia Alimentar e popularizado principalmente em 2014 na segunda versão do guia, ele nos apresenta a classificação de alimentos em grupos de acordo com o seu grau de processamento, onde nós teríamos os alimentos in natura, que deveriam ser a base da nossa alimentação diária, ou seja, todos os dias nós deveríamos consumir alimentos in natura. Nós temos também os alimentos processados, que deveria ter um consumo mais restrito, ou seja, a gente não deveria consumir esses alimentos com tanta frequência. E os alimentos ultraprocessados, que nós deveríamos ter um consumo evitado, ou seja, quanto menos desse tipo de alimento nós consumirmos diariamente, melhor para o nosso organismo. O Guia Alimentar é importante destacar, que ele é um documento público que pode ser acessado facilmente pela internet e que ele é uma ótima ferramenta na orientação das pessoas sobre uma boa alimentação. Bem, o que seriam, portanto, esses alimentos in natura que o guia apresenta para a gente, Os alimentos in natura ou minimamente processados. Esses alimentos seriam aqueles alimentos que passaram por pouco processamento por parte da indústria, pouco ou nenhum. Ou seja, são aqueles alimentos que são apenas lavados ou empacotados, ou passam por algum processo de esterilização ou de polimento. São aqueles alimentos que não perdem as suas características em um processo industrial. Como exemplo desses alimentos seriam as frutas, os vegetais, as carnes, leite, oleaginosas, cereais, enfim. Já os alimentos processados seriam aqueles alimentos que têm o acréscimo de poucos ingredientes por parte da indústria, sendo eles acrescidos apenas de óleo normalmente, ou sal ou açúcar. Então esses alimentos, alguns exemplos desses alimentos seriam os alimentos enlatados, como é o caso de algumas verduras enlatadas, alguns peixes que são enlatados,
Seria o caso também de alguns tipos de queijo, né, que são acrescidos apenas de alguns poucos ingredientes. Seria o caso também de alguns pães que estão disponíveis aí no mercado. Já no que diz respeito aos alimentos ultraprocessados, esses são aqueles alimentos que devem ter o consumo evitado e são os alimentos que passam por uma série de intervenções por parte da indústria, né? Então esses alimentos, eles perdem a sua característica original e muitas vezes eles são acrescidos de ingredientes que nós não temos conhecimento do que é aquele ingrediente, que são muitas vezes estabilizantes industriais, que são corantes, aromatizantes e que esses ingredientes são utilizados apenas na indústria, nós não utilizamos eles na nossa residência. Então, alguns exemplos desses alimentos são os salgadinhos industrializados, né? Os doces, as balas, biscoitos recheados, macarrão instantâneo, refrigerante, lanches industrializados, né? Que passam por uma série de processos que nós não temos conhecimento de como que aquele alimento chegou até aquele momento ali onde nós estamos nos alimentando. Os refrescos industrializados, né, sucos de caixinha, de pacotinho, enfim, todos esses alimentos eles devem ser consumidos de maneira muito restrita, né, e com muita consciência. É óbvio que nós nunca vamos estimular a proibição de consumo, porque são alimentos que são muito palatáveis, né? Alimentos que são muito saborosos e muito por conta desses ingredientes que são acrescidos neles, né? Mas nós devemos orientar os indivíduos a ter um baixo consumo desse tipo de alimento, muito porque eles estão relacionados com o surgimento de uma série de doenças, né? Cardiovasculares, doenças crônicas não transmissíveis, aumento do colesterol, principalmente por conta das gorduras saturadas, trans, da grande quantidade de açúcares e sal que é encontrada na composição destes alimentos. Além disso, o Guia Alimentar para a População Brasileira, ele também traz, né, algumas outras orientações que são muito interessantes de serem divulgadas, né, não só na orientação das pessoas que buscam o Sistema Único de Saúde, mas também são dicas que nós devemos levar para dentro da nossa residência, né, ele traz muitas dicas sobre uma alimentação saudável, sobre como comer bem, sobre fazer escolhas alimentares inteligentes e também ele traz exemplos ilustrados de opções de lanches, de refeições. Então é um material que pode ser amplamente usado para orientar sobre uma alimentação saudável e que está disponível, né? Então assim, todo mundo tem acesso a esse material. Além disso, nós mencionamos anteriormente naquele conceito sobre o que seria uma alimentação saudável, que essa alimentação saudável deveria estar adequada às necessidades de cada indivíduo, né? Bem como as recomendações de consumo de macro e micronutrientes para que o indivíduo tenha a manutenção da sua saúde e até a melhora do seu estado de saúde quando nós pensamos em algumas desordens metabólicas, como por exemplo seria o caso do colesterol alto, né? Nós sabemos que nós somos capazes de controlar o colesterol alto em muitos casos com uma melhora da alimentação, né? Com mudanças de hábitos alimentares e mudanças de hábitos de vida, como por exemplo a prática dos exercícios físicos. Então, no que seria nesse quesito, né, da adequação, a alimentação deveria então estar adequada ao que é recomendado, por exemplo, ao consumo de macronutrientes, sendo que para carboidratos, né, esse consumo deveria representar de 55% a 75% do valor energético total das necessidades do indivíduo, né? O consumo de proteína deveria estar entre 10% e 15% do valor energético total das necessidades desse indivíduo e o consumo de lipídios deveria estar entre 15% e 30% do valor energético total que representa as necessidades desse indivíduo. Com relação aos tipos de lipídios ingeridos e as fibras alimentares, né, que são consumidas, nós temos que os ácidos graxos poliinsaturados, né, os ácidos graxos que são cadeias carbônicas
que apresentam, né, entre 12 e 26 carbonos, né? O consumo desses ácidos graxos poliinsaturados, que são aqueles que apresentam insaturações, né, entre carbonos, ou seja, eles apresentam duplas ligações entre carbonos. Nós temos que o consumo dos ácidos graxos da série ômega 3 deve ser de 1 para 4 da série ômega 6. Os ácidos graxos poliinsaturados podem ser ômega 3 ou ômega 6, né? Isso vai depender de como que é a cadeia carbônica desse ácido graxo. E os ácidos graxos da série ômega 3, eles estão relacionados com a melhora da nossa condição de saúde. Ele está relacionado com uma redução da inflamação no organismo, com a melhora da resistência à insulina, entre outras coisas. Já o ácido graxo ômega 6, ele também é um ácido graxo essencial, mas ele está mais relacionado com a produção de fatores que são mais pró-inflamatórios. Então, é importante que exista esse equilíbrio, né, de 1 para 4. Só que, no entanto, nós observamos, né, principalmente no mundo ocidental, que o consumo, né, de ômega 3 para ômega 6 é muito desproporcional, chegando a ser de 20 de ômega 6 para 1 de ômega 3. Isso ocorre muito porque os alimentos que são consumidos hoje em dia, né, populares, que são os alimentos ultraprocessados que nós mencionamos sobre eles anteriormente, eles contêm uma grande quantidade de óleos refinados, né, que são uma fonte muito rica de ômega 6. Então, é importante que nós nos atentemos a essa proporção de 1 de ômega 3 para no máximo 4 de ômega 6. Já os ácidos graxos saturados, nós temos uma recomendação que o consumo desses ácidos graxos não deve exceder, né, 10% do valor energético total. É impossível, né, que esse consumo não exista, uma vez que os ácidos graxos saturados fazem parte da composição de uma série de alimentos, tanto sendo eles in natura ou processados ou ultraprocessados, mas é importante que a gente não exceda esses 10%. Já os ácidos graxos trans, eles são um tipo de ácido graxo que pode ocorrer em pequena quantidade em alimentos naturais, mas ele ocorre mais frequentemente, né? Ele é comumente encontrado em alimentos industrializados, né? Sendo eles os ultraprocessados, porque eles são produzidos industrialmente devido à hidrogenação de óleos e gorduras, né? Então, esse tipo de ácido graxo ele é bastante associado com o surgimento de uma série de desordens, né, metabólicas, e o seu consumo deve ser tão baixo quanto possível. E não deve exceder 1% do valor energético total da dieta de um indivíduo. Já o consumo de fibras alimentares, né, existe uma recomendação de que ele seja de 14 gramas para cada 1.000 quilocalorias de necessidade energética que um indivíduo tem. As fibras alimentares, elas são benéficas para o organismo de uma série de formas diferentes. Elas ajudam na regulação, né, do intestino, elas ajudam na manutenção saudável da microbiota, né, intestinal, que é uma linha de defesa muito importante para o nosso organismo. Elas ajudam a controlar o colesterol circulante. Enfim, o consumo de fibras é muito importante. Não vamos esquecer também de mencionar aqui sobre o consumo de água, né, diário, que deve ser de no mínimo 2 litros por dia de líquidos, né, ingeridos, mas quanto maior, melhor, porque favorece a hidratação do organismo, né, ajuda na manutenção da saúde, da manutenção do sistema imunológico, enfim. Com relação aos micronutrientes, né, de que maneira nós temos essas recomendações, né, de consumo e qual que seria o consumo adequado de micronutrientes? Bem, o consumo de micronutrientes ele é orientado, né, de acordo com as RDA, que é a ingestão dietética recomendada,
que são valores, né, estipulados, que são capazes de atender às necessidades de 97 a 98% da população de indivíduos em uma determinada faixa etária. E esse consumo deve ser superior a essa RDA, né? Mas não deve ultrapassar o valor da UL. O que seria essa UL? Essa UL seria o nível superior tolerável de ingestão, ou seja, é o nível superior tolerável de ingestão de um determinado micronutriente que não vai ser tóxico ao organismo. Ou seja, até aquele ponto nós sabemos que o consumo daquele micronutriente é tolerável, e a partir daquele ponto nós já começamos a ver no organismo efeitos adversos, né, tóxicos do consumo excessivo daquele micronutriente. Esses valores, tanto de RDA quanto de UL, são estipulados pelo IOM, né, que é o Institute of Medicine, que é um órgão, né, público, que estipula esses valores, né, de recomendações de micronutrientes, e que tem essas tabelas disponíveis, né, na internet. No final, nas nossas referências, nós vamos ter lá onde encontrar esses valores. O consumo de micronutrientes é muito benéfico para a saúde, né? Porque ele ajuda na manutenção de uma série de funções no organismo, e quando nós não temos esse consumo adequado, nós temos uma série de consequências, né? O consumo adequado, ele vai favorecer a manutenção das funções imunológicas, das funções fisiológicas, enfim, vai ocorrer da maneira que tem que ocorrer, né, as funções do nosso organismo. E de maneira geral é um consumo que vai favorecer a homeostase, né, que vai favorecer esse estado de saúde. Quando nós não temos esse consumo adequado, ou seja, quando esse consumo é insuficiente, nós vamos ter uma série de consequências para o organismo, né? Nós vamos ter problemas imunológicos, problemas de coagulação, problemas na transmissão do impulso nervoso. Cada micro-organismo vai refletir, cada deficiência de cada micro-organismo reflete em uma função diferente do organismo. Já quando nós temos o consumo excessivo de determinados micronutrientes, nós também temos consequências, né, para o organismo. Uma vez que alguns micronutrientes podem ser tóxicos quando consumidos em excesso, como é o caso, por exemplo, da vitamina A, né, que quando consumida em excesso, ela pode trazer, né, uma série de consequências para o organismo. Aqui eu trouxe um pouquinho, né, sobre as hipovitaminoses, né, que nós podemos ter quando nós consumimos determinados micronutrientes em baixas quantidades, né, abaixo das RDA, bem abaixo. Nós temos aqui a xeroftalmia, né, que é um problema de visão que está relacionado com a deficiência de vitamina A, que também está relacionada com a cegueira noturna, né, que é muito comum em indivíduos que não consomem pouca quantidade de vitamina A, né? Nós sabemos que no Sistema Único de Saúde nós temos o Programa Nacional de Suplementação da Vitamina A, né? Que tem reduzido a ocorrência dessa deficiência da hipovitaminose A, né? Nós temos também aqui a deficiência de vitamina K, que leva a uma série de problemas de coagulação, né? Onde nós vamos ter pequenas hemorragias em decorrência dessa deficiência de vitamina K. E nós também temos a deficiência de vitamina C, que está relacionada com o escorbuto, né, que é uma doença que é derivada dessa deficiência de vitamina C, né, do baixo consumo ou do consumo inexistente de alimentos que são fontes dessa vitamina e que causam também hemorragias, deixa a pessoa atônita. Principalmente porque a vitamina C está envolvida na produção de colágeno, enfim, de uma série de questões que estão relacionadas com parâmetros que evitam o surgimento desse tipo de enfermidade, né?
Existem ainda deficiências de minerais, né, que levam também a doenças, como é o caso do bócio, né, que é uma doença que ocorre devido à deficiência de iodo, né, do consumo de iodo. E é por isso, né, nós tivemos uma iniciativa governamental há muito tempo que passou a inserir o iodo, né, no sal de cozinha. Então hoje os brasileiros têm uma pequena... o bócio é quase inexistente no Brasil, né, porque os indivíduos aqui fazem o consumo do sal iodado, né, que foi uma iniciativa governamental. Eu acho que isso é importante também para destacar como que as iniciativas governamentais elas podem favorecer, né, a saúde por meio da nutrição. Então, vamos passar aqui para o próximo slide, que vai falar um pouquinho para a gente sobre o consumo de sal e açúcar, né? Então, existem recomendações também sobre o consumo desses alimentos, pensando na alimentação saudável, né? Então, um indivíduo para se alimentar de maneira saudável, ele teria que ter um consumo inferior, né, de sal, inferior a 5 gramas de sal por dia. E o consumo de açúcares livres, né, ele deveria ser inferior a 10% da ingestão calórica total. E quando a gente reduz esse consumo, a gente ainda vê outros benefícios para a saúde, né? Então, vamos fazer uma recapitulação aqui do que a gente já falou sobre alimentação saudável. Então, nós vimos, né, que uma alimentação saudável é uma alimentação variada, né, tanto entre diferentes grupos alimentares, quanto dentro de um mesmo grupo alimentar. Ela vai ser também uma alimentação equilibrada, tanto na quantidade de alimentos consumidos, quanto na qualidade dos alimentos que são consumidos. Ela vai ser uma alimentação adequada, né? Adequada no sentido de ser adequada às necessidades de cada indivíduo, né? As necessidades de micronutrientes, de macronutrientes de cada indivíduo, que a gente já sabe que podem variar de acordo com o sexo, estilo de vida, contexto cultural em que o indivíduo está inserido. Enfim, essa recapitulação ela serve para a gente gravar um pouquinho, né, mais do que seria essa alimentação saudável. Outro fato que eu não mencionei também, que é importante a gente recapitular aqui, que é a questão do consumo de acordo com o grau de processamento, né? Nós devemos, portanto, dar preferência e fazer a base da nossa alimentação diária o consumo de alimentos in natura, né? Então, isso também está relacionado com alimentar-se de maneira saudável. Vamos entrar então agora no nosso subtítulo da aula, né, que seria a nossa crise, né, como se alimentar de maneira saudável em tempos de crise, né. Então a crise econômica, né, no Brasil, ela é uma realidade, nós estamos presenciando, né, diariamente. Foi agravada por conta da pandemia de Covid-19 e, consequentemente, a crise econômica gerou uma crise social, né? Bem, é considerado que um país está em crise econômica quando ocorre uma queda do PIB por mais de 2 trimestres consecutivos, o que leva a uma recessão econômica do país. Essa queda no PIB ela nos indica que provavelmente o país está enfrentando um aumento da inflação, uma redução, né, do consumo e do poder de compra das famílias, né, e um aumento do desemprego. Esses fatores que eu mencionei aqui, eles são autocolaborativos, né, então um influencia no surgimento do outro e agrava o outro, né? Então o aumento do desemprego influencia no poder de compra das famílias, né? Enfim, é muito crítico e nós estamos observando isso diariamente no nosso país. Bem, principalmente por conta do aumento da inflação e por conta do aumento de custos na produção de alimentos, né, no aumento do preço do combustível, que são uma série de questões que estão envolvidas na produção de alimentos, nós tivemos um aumento muito significativo dos preços dos alimentos nos últimos tempos.
Então, alimentos que que fazem parte da cesta básica, né, que são alimentos de necessidade básica, que são alimentos que a gente não via alterações tão significativas nos preços, têm se tornado cada vez mais caros. O que isso gera para a nossa sociedade? Isso vai gerar uma insegurança alimentar, né, que está relacionada com o status de fome que tem vindo à tona no nosso país nos últimos anos, principalmente entre as pessoas mais desfavorecidas financeiramente. E de que maneira que nós podemos enfrentar essa questão? O que fazer? Como orientar uma alimentação saudável diante do cenário atual, que é um cenário tão crítico, né? Como vamos orientar uma alimentação saudável quando até mesmo a alimentação mais básica ela está passando por um risco muito sério, né? Porque os alimentos de uma cesta básica aumentaram o seu valor assim de maneira exorbitante. Bem, é muito difícil, né, estabelecer alternativas, estabelecer estratégias, mas algumas estratégias que nós podemos orientar e que nós podemos também praticar dentro da nossa própria casa seriam pesquisar, né, preços antes de adquirir os produtos. Então, não fazer as compras no primeiro lugar em que você for. Então, pesquisar onde está mais barato, pesquisar onde nós vamos ter promoções, pesquisar locais que são de acesso a alimentos mais baratos, como por exemplo, os centros de distribuição de alimentos, as feiras populares, né? Então, todos esses lugares, eles costumam ter preços um pouco menores, né? E que podem gerar uma economia que hoje ela é bem menor do que já foi um dia, mas que ainda pode ser importante para que as pessoas consigam ter acesso a mais alimentos. Nós também devemos dar preferência a alimentos in natura, que são mais nutritivos e muitas vezes eles são mais baratos também, né? Então, esses alimentos in natura, além de serem mais nutritivos, eles também dão maior saciedade. Então, além de fazer deles a base da nossa alimentação diária, em vez de comprar alimentos industrializados, que em alguns momentos podem ter um preço mais elevado e que não dão tanta sustentação, nós devemos dar prioridade para esses alimentos, né? Para as frutas, para as verduras, para alimentos que vão nos fornecer mais nutrição. Além disso, né, outra alternativa seria procurar aproveitar os alimentos de maneira integral sempre que possível. Então, utilizar não somente a polpa, mas também a casca, a semente, no caso de carnes, a carcaça, enfim, é uma realidade muito triste, mas que hoje em dia se faz necessária em muitos casos, né? Então, nós temos aí, por exemplo, na internet disponível uma série de receitas que vão estimular, né, esse aproveitamento total do alimento, né, utilizar cascas, sementes, para que, claro que em muitos casos não é possível, né, mas com certos alimentos a gente consegue fazer isso, né, e isso ele vai permitir que a gente tenha acesso a mais nutrientes, porque a gente tem uma série de alimentos que são muito ricos, né? Por exemplo, sementes de abóbora são ricas em uma série de micronutrientes muito interessantes. Enfim, esse aproveitamento integral ele também é uma alternativa, né? Em tempos de crise tão severa quanto esse que nós estamos vivendo. As carcaças de alimentos, elas podem ser utilizadas para fazer um caldo, né? Elas também têm muita quantidade de colágeno, tem muita quantidade de... dependendo do tipo de animal, tem muita quantidade de ferro ali dentro do osso, enfim. Além disso, nós também devemos buscar opções de alimentos mais baratos que forneçam nutrientes semelhantes àqueles que apresentam preços mais elevados. E aí eu coloquei aqui o exemplo das carnes e das leguminosas. Hoje em dia nós sabemos que o preço da carne, principalmente a bovina, né, mas não somente a bovina,
tá exorbitante, né? Se tornou um artigo de luxo nas residências e não uma substituição direta, mas uma alternativa para que nós conseguimos atingir as nossas necessidades diárias de proteína, né? Seria o consumo de leguminosas, a proteína texturizada de soja, o consumo de lentilha, grão de bico, feijões. Então, esses alimentos, eles têm uma quantidade mais relevante de proteína e que poderiam entrar ali no nosso cotidiano alimentar, né, de uma maneira que sejam a nossa principal fonte de proteína quando nós não tivermos acesso à carne, por exemplo. Além disso, outra alternativa, né, para promover o acesso a esse tipo de alimento seriam tentar comprar cortes mais baratos. A gente sabe que a grande maioria dos cortes está com preço muito elevado, mas também buscar alternativas de outros tipos de carnes que talvez sejam mais baratos, cortes mais baratos de frango, cortes mais baratos suínos, né? Enfim, tentar buscar alternativas. É muito difícil orientar os indivíduos sobre isso, principalmente porque o sistema básico de saúde ele está em contato direto, né, com pessoas que são mais desfavorecidas financeiramente. Então, vocês estão em contato direto com a fome, né? Então, é uma situação muito triste e delicada, mas que nós, como profissionais da saúde, devemos estar preparados para pelo menos dar uma luz, né? Guiar, de certa forma, os indivíduos nesse sentido. Bem, aqui eu levantei um slide para a gente fazer umas reflexões finais, né? Sobre como orientar, como lidar, né, com a situação que nós estamos vivendo. É uma situação muito triste, é uma situação crítica, mas que nós, como profissionais da saúde, temos o dever de continuar tentando promover saúde, né? Então, nós temos o dever de saber nos portar e orientar as pessoas sobre alternativas do que elas podem fazer. Então, da maneira que nós pudermos ajudar, né, com as nossas orientações, é interessante. Então, acho que é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Muito obrigada. É um tema muito abrangente, muito amplo. Mas também é um tema muito importante, né, que foi trazido aqui muito por conta do Dia Mundial da Alimentação, que ocorre nesse mês. E eu espero que vocês tenham gostado. É isso. Muito obrigada. Essas são as referências utilizadas. E é isso.